ministrar do livro do profeta Isaías. E é nesse livro que nós vamos estar ministrando agora. O texto que nós vamos estar lendo. Mas antes disso, a minha família está mandando um abraço, viu? Saudações. Estão todos aqui na sala, sobrinhos, namorado da filha, marido, estão todos ali na intercessão. E hoje também eu estou feliz que é aniversário do meu pai está fazendo 71 anos, daqui a pouco eu estou indo para a casa dele para dar um abraço pessoalmente. Não foi possível durante o dia, mas daqui a pouco eu estou me dirigindo até ele, que eu não posso deixar passar esse dia sem vê-lo e parabenizá-lo pessoalmente. Então agora vamos ao texto, queridos, que nós vamos ler. Eu vou ler alguns versículos alternados, a leitura é longa, então não dá para a gente expor todo o texto. Então eu vou ler alguns versículos de forma alternada. O capítulo é o 41 do livro do profeta Isaías, que é a promessa da vinda do Redentor. Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler 3 versículos. O versículo 10, e depois nós estaremos saltando para o versículo 18 e o 19. Então, são esses versículos que nós vamos estar lendo a partir de agora. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 18 diz assim: Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita ou acácia, e a murta e a oliveira conjuntamente. Porém, no ermo também a murta, o limoeiro e o álamo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Profeta Isaías, profetizando, muito antes do cativeiro babilônico. Essa profecia ela vai se cumprir, literalmente, na vida do povo de Israel, 150 anos depois do cativeiro. Essa promessa aqui cumpre-se completamente. E é claro que o texto está direcionado a Israel e o período em que ele iria passar em Babilônia. E no capítulo 40 até o capítulo 66 do livro de Isaías, nós vemos que vai haver uma mudança de assunto. Nos primeiros capítulos, até o 39, é sempre mais de correção, a demonstração, chamado ao arrependimento. Mas a partir do capítulo 40, nós vemos profecias sobre restauração. Porque Deus, como Pai, é aquele que é Pai, é Deus, é Senhor. Ele abre a ferida, mas Ele mesmo sara. E quando Isaías ele está profetizando aqui, antes do povo ir para o cativeiro babilônico. E quando nós olhamos o cumprimento da profecia, Israel dentro de Babilônia, já dentro dos muros daquela impotente, o império, da nação, quem olhava para eles, para aquele povo, naquela situação, um povo de históricos de grandes batalhas, vitórias, quantos milagres vivenciados pela nação, e todos que estavam à circunvizinhança contemplaram as maravilhas que o Deus de Israel operava. Quantos livramentos de forma sobrenatural Israel recebeu da parte de Deus. Agora, no estado dentro de Babilônia, quando as pessoas olhavam para Israel e viu aquela nação com um histórico tão vitorioso, tão triunfante, mas estavam ali agora como escravos, sem pátria, sem templo, filhos que foram levados, muitos deles tornaram-se eunucos, perderam o direito de casar. E essa era a situação de Israel dentro de Babilônia. E quem olhava
dizia assim: estes nunca mais vão se levantar. Acabou para esta nação. É o fim deles, estão destruídos, vão ser exterminados. É o fim. Só que quem pensava isso, pela situação que Israel estava vivendo, não conhecia essa profecia, que 80 anos antes de ser levado cativo, quando eu digo 150 anos, é o cumprimento total da profecia, mas tem os 70 anos que Israel passa dentro de Babilônia, e antes dos 80 anos antes, Isaías profetizava o versículo 10. Antes do povo entrar em Babilônia, Deus já dizia assim: não temas, porque eu sou contigo no teu infortúnio, eu sou contigo no teu cativeiro, eu sou contigo mesmo estando na mão dos teus inimigos, eu estou contigo mesmo quando todos estão dizendo que não tem mais jeito, que é o teu fim, que acabou a tua história, que acabou a tua trajetória, mas eu estou liberando uma palavra antes que aconteça. Eita Deus maravilhoso que escreve a história para o seu povo viver. E Deus escreve um final de triunfo. E ele diz esta palavra que é tão confortante, certamente foi uma palavra que muito fortaleceu Israel. Foi uma palavra que muito confortou Israel, porque não tem nada melhor do que nós sabermos que a presença contínua de Deus, ela está conosco. É essa presença que nos faz triunfar. Quando a gente olha para a história de José, não há dúvida no capítulo 39 de Gênesis que foi o fato de Deus ser com ele, mesmo que ele fosse próspero. Está escrito lá no capítulo 39 de Gênesis que Deus foi com José e o tornou um homem próspero. Também em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, nós vemos que o êxito de Davi também estava nesse bem precioso, podemos dizer assim, que era a presença de Deus, porque lá está dizendo assim: Davi procurou fazer tudo que era reto nos caminhos do Senhor e Deus era com ele. E esta presença anima e fortalece os servos do Senhor. Quando a gente olha para Josué, lá no primeiro capítulo, que após a morte de Moisés, o grande líder, e ele teria a responsabilidade de assumir a direção do povo, nós vemos que essa morte de Moisés e a grande responsabilidade de conduzir o povo pesou tanto que eu acredito que a estrutura emocional de Josué ficou abalada, tanto que no capítulo 1, por 4 vezes, Deus vai animar Josué dizendo assim: ser forte, tem bom ânimo e seja corajoso, não temas que eu sou contigo. E quando Deus ele é conosco, ele nos leva a triunfar de momentos de dificuldade, de luta, de adversidade, como os dias que nós estamos vivendo. Esta palavra é para nós. Deus falou com Josué, Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, acerca da sua presença que seria com eles, e Jesus falou conosco lá no capítulo 28, versículo 20 de Mateus, parte B, dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje, dia 24 de junho de 2020, essa presença ela é real na nossa vida. E essa presença que vai nos fazer vencer, essa presença que nos vai fazer marchar, prosseguir, porque muitos pensam talvez que a igreja acabou, que os cultos terão seu fim. Não, quem manda na igreja, quem manda na história, quem manda e governa todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso que está no céu. O inferno não pode deter a igreja vai continuar marchando, ela vai continuar avançando, aleluia, porque Deus ele está no controle, e Deus tem promessa dos seus servos. E quando Deus, então, ele fala sobre a sua presença, nós podemos ver aqui, esses 2 versículos que separei, que a presença de Deus, ela traz restauração. Precisamos falar de restauração, vidas foram fragilizadas,
Vidas estão sentimentalmente abaladas, financeiramente, ministerialmente. E eu quero trazer uma palavra de restauração para você nesta noite, porque Deus colocou no meu coração para que eu ministrasse isto. E eu creio naquilo que ministro, eu creio naquilo que o Espírito Santo me dá direção para falar, porque eu sei que Ele vai alcançar o coração daqueles que estão precisando ouvir esta voz, precisando ouvir esta orientação. E não é uma palavra direcionada da boca de uma mulher, mas lembre-se que é um Espírito de Deus que atua na igreja, e a palavra que nós estamos ministrando, ela não é nossa, ela é daquele que tem compromisso e vela por ela para cumprir. E aqui, amada, a primeira restauração que a presença de Deus traz, proporciona às nossas vidas, versículo 18, que é uma promessa linda, quando ele fala: abrirei rios em lugares altos, fonte em meio dos vales. Amados, o que Deus está falando aqui é de algo improvável, algo que não poderia acontecer, algo que não era comum de se ver, porque rios em montanhas, em outeiros, não se encontra. Mas Deus está falando de restauração, de fazer aquilo que ainda não foi feito, de nos fazer viver algo que nós ainda não vivenciamos, que a história ainda não escreveu, e Deus tem o poder para realizar. É claro que Ele está falando de restauração. Quando Ele fala destas águas que vêm de cima, se não forem suficientes para restaurar, Ele fala também que Ele vai encher os vales, ou seja, as águas que são de baixo. Tornarei o deserto em tanques de água, a terra seca em mananciais. É claro que Deus está dirigindo-se a Israel, então Ele está falando com vidas, Ele está falando com pessoas, Ele está falando, amado, com o seu povo e com todos aqueles que creem nele, que o estão buscando nesse período, estão se achegando a Ele. É com vidas, Ele está falando de restauração para a nossa vida. As vidas que nesse período de pandemia, de ameaça deste vírus, de perda familiar, de declínio na economia, de incertezas no amanhã, mas Deus está falando: não tema, porque ainda que você passe pelo deserto, mas eu posso transformar o teu deserto, te abençoar no teu deserto, transformar o teu deserto, mudar a tua história. Só basta que você acredite que eu estou com você, que a minha presença ela está com você. Porque esse é o segredo para se cumprir isso, essa presença, ela está conosco, e nós precisamos, querido, buscar essa presença, querer essa presença, porque o que Deus mais quer é estar conosco, estar próximo a nós, estar em nossa casa, estar em nossos caminhos, estar nos nossos planos, estar nos nossos sonhos. Deus, Ele quer, Ele deseja, mas depende de nós. E quando nós aceitamos essa promessa, e vemos o quanto é preciosa a sua presença, Ele lhe faz essa promessa de restauração. Está vivendo sequidão, está vivendo solidão, está vivendo dias difíceis. Confia que Deus é contigo e que essa situação não vai terminar assim. Teu fim do teu dia não é esse. Isso é apenas um período. Quem pensava que Israel estava condenada ao cativeiro babilônico se enganou. Teve dia para eles entrarem e teve dia para eles saírem. E assim como tem dia contado por Deus, administrado por Deus, para tudo isso acabar, e vai acabar. Aleluia! Na tua vida, Deus determina o tempo, porque Ele é o dono do tempo e Ele conhece as nossas forças. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele não é mau, não é carrasco. Ele é Deus amoroso, que se preocupa conosco, que sofre conosco. Agora, era necessário que Israel fosse corrigido, era necessário que Israel viesse a compreender a importância de adorar a Deus. Eles tinham liberdade para adorar a Deus, eles tinham liberdade para cultuar a Deus, eles tinham liberdade para viver os milagres de Deus, mas cada dia mais estavam se afastando de Deus, se corrompendo, fazendo tudo que o Senhor não se agradava. E, infelizmente, este tem sido o quadro de muitos que estão dentro da igreja, afastando-se da presença de Deus, negligenciando sua chamada, brincando de ser crente, usando máscara,
sendo uma coisa no púlpito, mas na casa sendo outra. E Deus precisou sacudir, precisou trabalhar, para que cada um pudesse ter a consciência e pudesse realmente valorizar a importância de estar na casa do Senhor, de cultuar, de fazer algo para Ele. Mas Deus promete nos tirar, nos dar escape. Deus promete. E a outra restauração começa com a restauração das águas, que é claro, sempre no Antigo Testamento, é uma simbologia, e as profecias de Isaías, elas são muito poéticas, simbólicas, e nessa linguagem poética e simbólica que ele está falando aqui, e nós sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é rios de água. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, é Ele que trabalha no interior do homem. É Ele que trabalha na nossa vida. É Ele que faz com que a gente realmente tenha uma vida plena, possa sentir a presença de Deus, a graça de Deus, o quanto somos amados pelo Senhor. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos guia. O Espírito Santo de Deus que não deve ser negligenciado. Devemos ser zelosos por essa presença bendita, por essa presença gloriosa. Nenhum crente consegue vencer infortúnio se o Espírito Santo de Deus não estiver na vida dele. Nós não conseguiremos, como crente, pessoas que creem em Cristo, na sua palavra. Nós precisamos zelar pela presença do Espírito na nossa vida. Ainda que preguemos bem, ainda que tenhamos amplo conhecimento, ainda que tenhamos título ou alguma unção ministerial, mas o Espírito Santo não pode ser negligenciado, porque sem ele a obra não tem êxito completo. O homem ele age de uma forma e pela metade o Espírito Santo completa a obra e faz a obra perfeita. Então nós precisamos desse Espírito, e é o Espírito que vai trazer essa restauração, e não vai dar, irmãos, para eu aqui, de maneira nenhuma, detalhar cada uma destas árvores, qual o profeta, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que nossas vidas podem ser comparadas a elas. O que Deus é transformar o terreno, transformar o território e transformar o cenário. Quando ele fala em trazer água, quando ele fala em mananciais de água, ele está falando de quê? Território, está falando de terra, está falando de alicerce, neste sentido. Mas quando ele fala de árvores, quando ele fala destas coisas que daqui a pouco nós vamos falar, ele está falando de cenário, porque Deus ele faz a obra completa. E estas árvores que estão aqui, que eu queria muito falar sobre elas, mas não dá, porque temos que ser objetivo e diretos. Eu creio que Deus já falou bastante com você. Eu quero falar só de 2 árvores. São várias árvores que Deus aqui promete restaurar o seu povo e torná-los semelhantes a estas árvores. E todas as vezes que a gente vê esse simbolismo, né, essas figuras na Bíblia, a gente precisa estudar o elemento. Por que Deus está nos comparando? Por que Deus está fazendo essa alegoria? O que é que estas árvores têm a nos ensinar? A primeira, ele diz que plantarei no deserto. Olha como Deus trabalha no deserto. Deus não é homem. Deus não precisa trabalhar e não precisa de métodos que se os homens não tiverem métodos possíveis de ser realizado algo, eles não podem fazer nada. Deus não é assim. Deus trabalha no impossível. Deus ele trabalha no sobrenatural. E ele planta no deserto. Nesse deserto que nós estamos atravessando, vai surgir cedros. Que coisa linda. Eu amo esta ilustração sobre o cedro. Está lá no Salmo 92, versículo 12, né, que diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado nos atos do Senhor. E uma das coisas lindas do cedro, né, rapidamente, é que ele chega a crescer 40 metros, ele alcança essa altitude, mas é muito lento o seu crescimento, leva muitos anos, e isso traz logo um ensinamento. Hoje em dia, as pessoas querem crescer muito rápido, querem aparecer muito
muito rápido, já querem que o ministério esteja nos 4 cantos da terra, sem primeiro entender o que o cedro tem a nos ensinar. Porque num período mais ou menos de 3 anos que o cedro está plantado, as suas raízes crescem 1,5 metro, enquanto a árvore, a hortaliça para fora da terra, cresce apenas cerca de 5 centímetros. Há uma grande diferença entre as raízes que estão crescendo e se aprofundando. E a árvore vai crescendo lentamente. E isso traz um ensinamento muito poderoso para nós, que nós precisamos firmar as nossas raízes. Precisamos que essas raízes, cada dia mais, elas se aprofundem. A raiz fala da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida íntima com Deus, porque ninguém percebe ou acompanha o crescimento da raiz embaixo da terra. Crescimento espiritual é a sós com Deus, é com o joelho dobrado, é com jejum, é com oração, é com leitura da palavra, no secreto, você e Deus, aprofundando as tuas raízes. E é lindo, né, que as raízes, a função dela é buscar água para sustentar a árvore. E no caso do cedro, cresce bastante as raízes até alcançar os lençóis freáticos, e dali ela começa a se alimentar. É por isso que o cedro ele dá tanto no deserto, ele pode ser em terra fértil, em terra árida, planta o cedro até em rocha, ele abraça a rocha e cresce. Aleluia! Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso, porque o cedro ele nos ensina que ele cresce independente de circunstância externa, porque as suas raízes bebem água debaixo da terra, encontrar uma fonte. Então não depende da circunstância externa. Se chover, ele vai crescer. Se não chover, ele vai crescer, porque ele já tem água suficiente para se alimentar. Assim é o crente, que ele é firmado em Deus, que a fé dele está em Deus, ele independe de circunstâncias externas. Porque hoje em dia as pessoas estão negociando, estão fazendo acordos com Deus, colocando, muitas das vezes, condições para servir a Deus. Senhor, eu vou te servir, mas tu precisas fazer isso para mim. Senhor, eu vou até doar lá para esta obra, mas primeiro tu faz para mim. Estão condicionando. Eu só vou me congregar quando tiver uma igreja aqui pertinho de casa. Aí eu vou para os cultos. Condição, mas quando você quer adorar a Deus, quando você quer servir a Deus, quando você realmente tem, queridos, esta água que Jesus falou para a mulher samaritana, aquela fluirão do nosso interior, essa água te sustenta, essa água te alimenta, e você independe. A igreja pode ficar longe, você vai andando, você vai de bicicleta, mas você vai. Porque você não depende de circunstância externa para servir a Deus, para adorar a Deus, para estar na casa do Senhor, para estar estudando, para estar jejuando, para estar orando. Eu vou voltar à minha atividade normal quando os cultos se normalizarem. Está errado. Você já tem que ter uma vida de comunhão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua faculdade. Independente de estar no templo ou não, quem tem raiz firmada adora em qualquer lugar e em qualquer situação. Não existe condições para adorar a Deus. Ele é como Abacuque descreveu no capítulo 3, versículo 17 ao 19, quando ele disse assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, e as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos campos não hajam gados, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça. Ele me fará caminhar pelas minhas alturas. Isto é maravilhoso. Esse é o crente que tem a raiz firmada. Ele é como o cedro. Está pensando que esse tempo parou ele de orar? Está pensando que a pandemia, o isolamento parou ele de ler a Bíblia, de meditar, de ter comunhão, de buscar a unção, de buscar o revestimento, de buscar o poder? Não parou não, queridos. Pelo contrário, ele aprofundou ainda mais as suas raízes para que ele pudesse superar este tempo de adversidade.
Cedro fala de resistência. Crente, temos que ser resistentes, temos que ser firmes em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer época que a gente atravesse. E Deus é que está prometendo aqui plantar, é o trabalhar dele na nossa vida. É ele que quer trabalhar em nós desta maneira. E precisamos deixá-lo trabalhar, fazer a sua obra tão linda e maravilhosa que ele tem para realizar na nossa vida. E como eu disse, eu falei de duas. Eu vou falar desta outra também, para mim me direcionar às mulheres, que é a murta. A murta ela é rasteira, e ela é aquela árvore que a gente chama aqui de aquelas árvores que sobem no muro, como é o nome? Rasteirinha, mas vocês sabem daquela árvore que quando acho que você já passou na frente de um muro e viu assim o muro tomado daquela planta, a murta, ela era desse jeito, né? Trepadeira, né? Ela se agarra e ela vai envolvendo o ambiente e ela vai dominando o ambiente. E ela tem uma flor que é perfumada, se extrai fragrância desta flor. E no hebraico é Hadash, o nome murta no hebraico é Hadash, que dá origem ao nome hebraico de Esther, que é Hadassah. Aleluia! Nós mulheres somos chamadas para ser murta. Assim como a murta ela dá cobertura sobre os muros, ela dá cobertura sobre os telhados das casas. Assim Deus quer que seja a nossa vida. Mulheres que dão cobertura, mulheres que dão apoio. A murta chega, ela é tão simples, ela é tão frágil. Aleluia! Mas ela influencia. Ela chega e vai tomando território. Assim é a mulher de Deus. Ela na sua simplicidade, na sua humildade, mas ela vai abrangindo da sua casa, ela vai abrangindo da sua vizinhança, ela vai chegando, vai se instalando, e o melhor de tudo é que ela tem um perfume, uma essência na sua vida, que é o perfume de Cristo. E assim como Esther foi levantada para um período específico, que seria quando Deus iria dar o grande livramento para o seu povo, já na mão dos medos persas ali, né? O rei Assuero, por causa de Ramã, que odiou o povo, da sua arrogância, ganância e uma ira muito grande contra o povo. Mas o que eu acho lindo é que antes de Ramã manifestar a sua ira, antes de Ramã planejar os seus projetos de destruição do povo judeu, Deus já tinha levantado Esther dentro do palácio. O inimigo pode até querer destruir tua família, teu casamento, teus filhos, só que você é levantado por Deus. Antes dos projetos do inimigo serem estabelecidos, Deus já te levantou para você orar, Deus já levantou para você jejuar, Deus já levantou para você ser aquela mulher intercessora diante dele, e você não vai ficar sozinha, não, porque assim como Esther, ela não esteve sozinha jejuando na presença de Deus, mas ela teve todo o povo apoiando. Você não está só. Talvez, mulher,